boa tarde. No Brasil, os jovens negros são as principais vítimas da violência no país. O risco de uma pessoa negra ser assassinada é, em média, 2,5 vezes maior que uma pessoa branca. Os dados fazem parte do Índice de Vulnerabilidade Juvenil, elaborado em uma parceria da Secretaria Nacional de Juventude, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Ministério da Justiça e o Escritório da Unesco no Brasil. Ainda de acordo com o relatório, a cidade de Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, é a mais vulnerável à violência. O município em melhor situação é São Caetano do Sul, seguido por São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. E a nossa equipe da TV Cultura Paulista foi a São José do Rio Preto conhecer uma família que saiu de longe para tentar uma vida melhor. Há mais de 20 anos, Marlene decidiu mudar de cidade. Deixou o município de Imperatriz, no Maranhão, para viver no interior. Mesmo jovem, a vendedora sabia que a segurança na cidade natal não era das melhores e não pensou 2 vezes na hora de ir embora. Lá a violência era demais, trabalho não tinha, para criar filhos lá não tinha como. E foi em busca de maior segurança e oportunidades que Marlene deixou o norte para vir morar em São José do Rio Preto, no interior do estado de São Paulo. E a experiência foi tão positiva que hoje mais de 20 pessoas da família vivem na cidade. Somos 7 irmãs, estão todas aqui, tudo já tem filhos adolescentes e, graças a Deus, tudo em paz. Com orgulho, ela mostra para a filha o álbum com algumas lembranças do início da vida em um novo estado. Nesta foto, todas as irmãs aparecem ao lado da mãe após a construção da primeira casa da família. Cidade que, segundo ela, proporciona uma vida saudável para as filhas. Porque minhas filhas saem bastante, não prendo minhas filhas em casa, tenho cuidado, tudo, tá ligando, tudo, mas coisa de mãe, né? Mas não tenho muita preocupação, graças a Deus. Rio Preto fornece pra gente tudo que a gente precisa para criar nossos filhos. E hoje a vendedora nem se imagina em outra cidade. Recentemente, o município, com pouco mais de 370 mil habitantes, foi eleito o segundo mais seguro para se viver em todo o Brasil. E essa segurança é sentida pela Thalia, de 16 anos. Quando não está com os amigos, o passeio é com a mãe, em uma praça que fica na zona norte da cidade. Entre um exercício e outro, muita conversa. E para ela, sair de casa sem a mãe também não é problema. Próxima de escolher a profissão e iniciar a faculdade, a jovem também não pensa em deixar o município. Fazer um curso técnico, uma faculdade, mas eu pretendo trabalhar aqui. E se tiver gente de fora, trazer para cá também. Para conversar com a gente sobre a segurança dos jovens brasileiros, recebemos a cientista política Roberta Astolfi, pesquisadora e membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e também Valdomiro Lopes, prefeito de São José do Rio Preto, cidade com o segundo melhor índice de vulnerabilidade juvenil do país. Participe aqui da nossa conversa, mandando suas perguntas através da nossa página na internet e também via Facebook. Os endereços aparecem aí na sua tela. Boa tarde, agradeço muito a presença de vocês. Obrigada. Aqui hoje. Vamos começar, então, explicando, quando falamos em vulnerabilidade dos jovens, o que isso significa, que é esse o termo usado aí no índice, não é? Sim, o índice de vulnerabilidade juvenil à violência, ele já tinha sido feito uma vez, como você disse, é uma parceria do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, organizações do governo, e ele tenta medir a possibilidade do jovem ser vítima de violência, né? Isso leva em conta fatores como escolaridade, pobreza no município, renda e a própria ocorrência de violência entre jovens. É como se fosse um Enem da violência juvenil e eu parabenizo o prefeito. São José do Rio Preto ficou em segundo lugar em relação a esse índice. O índice mede, considera jovens pessoas de 12 a 29 anos, né? Não é só criança e adolescente, é essa primeira vida adulta, que é onde está concentrada grande parte da violência, grande parte das vítimas de violência. É um recorte grande ali dos jovens, é um né? recorte 12 grande. A 29 Sim, anos. porque é uma faixa onde a vulnerabilidade, por exemplo, de homicídio, que a vulnerabilidade maior, a violência é maior, vamos dizer assim, porque ela não tem volta, ela é muito alta, a incidência dela é muito alta. Então, a gente faz esse índice levando toda essa conta. Ele foi feito com base nos municípios, né? A unidade de análise é o município, e são os municípios brasileiros com mais de 100 mil habitantes. E são quantos? 288 municípios, né? Dá aproximadamente 50% da população brasileira. É bem abrangente. Quer dizer, 288 municípios e São José do Rio Preto ficou ali em segundo lugar, lugar mais seguro, então, de menor vulnerabilidade. Para os jovens. Para os jovens.
A que se deve esse resultado, prefeito? Olha, eu acho que se deve a uma série de ações importantes que a Prefeitura realiza, mas não só a Prefeitura, mas a comunidade de Rio Preto, as ONGs, enfim, as entidades, cuidando das crianças e depois dos jovens e dos jovens adultos. Mantendo com que esses jovens, vou dar um exemplo aqui, quando eu assumi a Prefeitura de Rio Preto, nós tínhamos um grande número de crianças de rua em Rio Preto. De onde eram essas crianças? Rio Preto não tem favela, mas tem 109 loteamentos irregulares. Essas crianças vinham estudar na cidade e, ao invés de voltarem para casa, ficavam ali. Então, fazendo esse diagnóstico, o que nós fizemos? Construímos escolas, grandes centros educacionais, complexos educacionais, próximo da casa dessas crianças. Construímos os complexos chamados Núcleos da Esperança. Hoje, Rio Preto não tem nenhuma criança de rua. Você anda nas ruas dos shoppings e tal, porque essas escolas resgataram essas crianças que, na verdade, se lá fossem deixadas, elas iriam abastecer, na verdade, esse ranking da violência. Acho que esse foi uma coisa importante. E, além disso, você dá ao jovem a possibilidade de ele fazer alguma coisa que realmente ele goste no período que ele está fora da sala de aula. Então, nós criamos o Centro de Convivência da Juventude, nós usamos os CRAS para fazer uma série de ações. O CRAS é o centro, a porta de entrada da assistência social da cidade. Lá nós criamos rodas de conversa, para falar com o jovem, com o adolescente sobre os seus problemas. Enfim, acho que são essas múltiplas ações associadas a uma série de entidades, uma série de ONGs, que são parceiras da cidade, parceiras do município, que produzem esse resultado. Agora, Roberta, olhando para o quadro geral, não é? O quanto que o poder público olha para os nossos jovens? Foram 288 municípios pesquisados, né? Quantos tiveram uma boa colocação, por exemplo? Nós temos, como o índice é relativo, né? Ele considera os municípios em relação uns aos outros, vai ter uma distribuição mais ou menos parecida entre cada ponto de vulnerabilidade. Mas o que é interessante notar é que essa vulnerabilidade ela tem vários condicionantes. Alguns deles são macro e mais lentos, né, como a desigualdade social. A gente sabe que a desigualdade social é uma questão importantíssima para a vulnerabilidade. Se a gente pensa Cabo de Santo Agostinho, que foi, infelizmente, a mais mal classificada, e São José do Rio Preto ou São Caetano do Sul, você vê que as diferenças socioeconômicas são muito altas. Qual é a principal diferença? O que mais chama atenção de um município para o outro? São os índices de homicídio e a renda, por exemplo. Você vê que a renda municipal é muito mais baixa em Cabo de Santo Agostinho. Rio Preto é uma cidade rica, a gente sabe. Mas o que eu também gostaria de destacar, a gente não precisa esperar. Eu vou aqui eu vou dar crédito para a prefeitura. A gente não precisa esperar que toda a questão da desigualdade seja resolvida para ter política pública para jovens, né? E aí eu coloco a diferença entre uma política de direitos e uma política restritiva de direitos. O prefeito está falando aqui de políticas de direitos. O que eles vão proporcionar para os jovens, para que esses jovens tenham possibilidades de se realizar enquanto ser humano, porque todos nós queremos nos realizar enquanto ser humano. Uma política restritiva de direitos, por exemplo, infelizmente a gente está vendo agora o que está acontecendo no Rio de Janeiro. É uma situação grave, evidentemente, grave para todo mundo, para todas as pessoas que estão envolvidas. Mas o que você faz? Você restringe direitos, você impede que esse adolescente, esse jovem, essa criança tenha o direito de ir e vir livremente como eu e você, né? Então, você aumenta a vulnerabilidade, você não vai resolver a questão de ninguém, nem a segurança das pessoas que estão na praia, porque esse jovem, se ele está revoltado, se ele quer algum tipo de reconhecimento, ele vai ter esse reconhecimento, seja pela via positiva da produtividade, da arte, do estudo, da realização profissional, realização pessoal, seja como ousadia. Todos nós já fomos jovens, a gente sabe que a ousadia é uma maneira de ser reconhecido no grupo, né? Então, esse tipo de política restritiva de direito não vai ter resultado, né? É muito mais interessante fazer políticas que implementem direitos. Prefeito. Eu concordo. Eu acho que é um direito das pessoas terem esse tipo de acesso, né? E quer sejam crianças menores, jovens e jovens adultos, a todo esse aparato, vamos dizer, público. Mas essa demanda ela é crescente. Eu vou dizer para você que ela é quase infinita, né?
Imagina a nossa cidade que tem 450 mil habitantes, né? E uma população extremamente jovem, né? E que essa demanda se amplia. Só para vocês terem ideia, eu acho que um conjunto de ações do governo, em parceria, do governo municipal, em parceria com o governo do estado e com o governo federal, faz com que talvez Rio Preto tenha essa colocação importante. Por exemplo, nós fomos campeões a nível do estado de São Paulo no assentamento urbano de construção de casas do Minha Casa Minha Vida para as famílias de baixa renda. Então, nós eliminamos as subhabitações. Acho que isso é uma coisa importante. Nós construímos, estamos terminando agora no meu segundo mandato, 10 mil casas para as famílias de baixa renda. Isso criou em vários, e nós tomamos o cuidado de fazer isso em vários lugares da cidade, na região norte, na região sul, na região leste, na região oeste, para não criar, na verdade, uma concentração ruim. E dotando esses novos bairros, que são como se fossem cidades, tem bairro desse que tem 2.508 casas, por exemplo, num bairro só, dotando de toda a infraestrutura de escola infantil, de escola fundamental, de posto de saúde e das ações de governo que são parceria. Paralelamente a isso, o governo do estado investiu muito também nos cursos de profissionalização, não é? As escolas profissionalizantes são muito fortes, parceria com a prefeitura, com o governo do estado e também com o governo federal, para que a visão de uma profissão, e eu concordo plenamente com você, quando você diz que esses jovens eles querem se destacar em alguma coisa. Se nós dermos a vertente para que eles se destaquem nas coisas da arte, nas coisas da dança, da música e também nas coisas da vida, que são o seu futuro, a sua profissionalização, eles vão seguir por esse caminho. Se eles veem um bloqueio nisso, aí sim a delinquência e as coisas ruins podem acontecer. Agora, vale destacar o perfil desse jovem, né, de maior vulnerabilidade, né? Então, está aqui os dados do índice, né? O risco de uma pessoa negra ser assassinada no Brasil é, em média, 2 vezes e meia maior do que uma pessoa branca, né? Quer dizer, a cor da pele dos jovens está, então, diretamente ligada ao risco de exposição à violência. E são estatísticas conhecidas, não é, Roberta? Não é nenhuma novidade isso, né? Como eu disse, a violência tem endereço, mas ela também tem um grupo social muito específico. São homens, jovens, negros. As maiores vítimas de violência, evidentemente. Você comentou que um jovem negro corre 2 vezes mais risco de ser vítima de violência letal, ou seja, de ser assassinado, sofrer um homicídio, do que um jovem branco. Na Paraíba, esse índice chega a 13 vezes mais, esse risco relativo. E mesmo no Distrito Federal, onde você já tem uma situação bem melhor, no geral, do índice de vulnerabilidade para os jovens, ainda assim você tem uma situação de mais vulnerabilidade, a desigualdade da vulnerabilidade. E se a gente vive num país muito desigual, a desigualdade extrema é em relação ao direito à vida, né? Ao acesso ao direito à vida. E, de fato, a gente já sabe há muito tempo, tanto é que a gente começa a pensar, a formular políticas de prevenção. Agora está sendo tentando costurar um pacto nacional de redução de homicídios, que não está, né, tá em andamento. Deveria ser uma questão suprapartidária, porque é urgente, né? Não dá para admitir os índices de homicídio que a gente tem hoje. E é a desigualdade última, final. Nada pode ser feito depois disso, depois dessa desigualdade extrema, né? Perfeito. Eu concordo. E acho mais uma coisa importante e fundamental, quer dizer, isso é como se fosse uma árvore que tem seus troncos e seus galhos, né? O tronco, que é a violência estabelecida, na verdade, a droga, o tráfico de droga. Se você desbrotar e não deixar que os galhos dessa árvore frutifiquem, o que vai acontecer? Você vai matar essa árvore do mal, vamos dizer assim. E como é que a gente faz isso? Investindo desde a criança, né? Você tirando, na verdade, e dando opções às crianças. Nós temos lá esse nosso Centro de Convivência da Juventude. Eu comentava com a nossa convidada antes do programa exatamente disso, que eu fiquei impressionado de ver na última apresentação de dança, de jazz, de hip hop, enfim, de dança do ventre, de teatro, a apresentação daqueles jovens
que não devem nada, fizeram coreografias tão ricas e tão bonitas que pareciam que eram artistas profissionais. Aí você pega os jovens do cosplay, você pega os nossos grafiteiros, né? Que nós temos escola de tudo isso. E temos também, nos nossos complexos educacionais, que são escolas em tempo integrais, que nós criamos os núcleos da esperança, o ensino de música, isso pela prefeitura e nas parcerias que tem possibilidade de se fazer com o governo federal e com o governo do estado. Eu fui deputado por 3 mandatos e eu aprendi, quando virei prefeito, já estava maduro nessa questão. O que acontece? As prefeituras, os prefeitos, precisam buscar, na verdade, essas parcerias, porque nem sempre nós temos recurso próprio, recurso nosso, para fazer tudo que precisa. Nem juntando o recurso de todos, a gente vai conseguir suprir toda a demanda. Mas a gente vai buscando esses projetos, desde o governo do estado, o projeto Guri, enfim, a parceria com as universidades. Nós temos, por exemplo, uma parceria com o Instituto Confúcio, que foi feita com a Unesp e a Prefeitura de Rio Preto, que ensina mandarim para as crianças dos complexos educacionais. Então, as crianças vão escolher lá se elas querem aprender inglês, se querem aprender francês, nas aulas de reforço escolar, ou se querem aprender mandarim, porque a relação do Brasil com a China é uma relação forte. Até isso nós conseguimos em Rio Preto. Agora, há muito por fazer, porque a demanda, ela é infinita. Eu digo que ela é infinita. E uma coisa interessante é que, à medida que essas crianças, que esses jovens adultos ficam sabendo, eles querem, na verdade, participar disso. Então, a política do bem, ela é uma política muito boa, porque atraindo para esses recantos, para essas parcerias, essas crianças e esses jovens, nós estamos tirando eles do broto da árvore do mal, que é, na verdade, essa questão da droga, da delinquência, que levam a esses homicídios Vamos terríveis. precisar fazer uma pausinha aqui na nossa conversa. E o JC Debate volta já. Hoje no Cartão Verde o papo será com o técnico Tite, um dos treinadores mais respeitados do nosso futebol e que tem a missão de levar o Corinthians à conquista de mais um título brasileiro. Traremos para vocês também a análise dos jogos que irão revelar os semifinalistas da Copa do Brasil. Não perca, Cartão Verde, hoje, 10 da noite. Algumas coisas funcionam melhor quando tem a participação de todos. A democracia também é assim. Por isso, é importante que você continue fazendo parte das decisões do nosso país. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Por um preço que varia de 100 a 350 reais, pode contratar os serviços da mulher aqui ao meu lado. O que ela faz é uma das coisas mais antigas do mundo. Você berra bem? Eu berro. Não é o que vocês estão pensando. Ita Rocha, uma provocação. O que você é? Carpideira. Terça, 00:30. Nós precisamos chorar. Precisamos chorar e muito. Provocações. Agora você pode assistir ao programa Roda Viva ao vivo no seu celular. Boa noite. E participar de enquetes, acessar as melhores entrevistas, interagir com as redes sociais onde e quando você quiser. Baixe o aplicativo, é grátis. É mais informação na palma da sua mão. Nesta quinta, o Museu Socioambiental de Itaipu e suas preciosidades arqueológicas. Tudo que a gente tem aqui no museu, as nossas peças da coleção, as ruínas, são exemplos de patrimônio cultural. Quinta, 00:30, no Conhecendo o Museu.
Já estamos de volta com o JC Debate. Hoje conversamos sobre a segurança dos jovens brasileiros. Com a gente, Roberta Astolfi, pesquisadora do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e Valdomiro Lopes, prefeito de São José do Rio Preto, cidade com o segundo melhor índice de vulnerabilidade juvenil do país. E nós fomos às ruas de São José do Rio Preto perguntar aos jovens como eles veem a questão da segurança pública na cidade. Então você, como jovem, você se sente segura morando em Rio Preto? De manhã a gente sente um pouco de segurança, mas à noite, a hora que a gente vai sair, não é muito seguro. Às vezes eu vou para a escola, assim, aí tem boatos que vai, às vezes, homens lá pegar, que tá atrás das meninas, assim, mas eu não acho o Rio Preto muito seguro, não. Bom, em geral é bem segura no meu ponto de vista, mas mais para a parte do centro, geralmente eu estudo aqui perto e acaba sendo um pouco perigoso andar nas ruas com dinheiro, com o celular na mão, eu acho um pouco perigoso. Então eu prefiro deixar ou na escola ou na casa de alguém para poder sair na parte do centro, mas em geral eu acho uma cidade bem segura. Olha, eu acho que falta um pouco mais de segurança. Na represa municipal falta segurança, aqui no Calçadão falta muita segurança, nos pontos de ônibus não tem segurança. Pode ser em ponto de escola, em nossas casas, a gente não tem segurança nenhuma. Conforme, de negócio de segurança, eu acho que até tem. Mas a visualização contra, drogas, acho que a visão é muito aberta. E eu acho que se tivesse mais policiamento, talvez não seria uma visão tão aberta na área das drogas. Você acha que é uma cidade segura para os jovens? Eu acho que sim. Eu acho que é uma cidade muito segura para os jovens, sim, né? Apesar de no estado de São Paulo ter muita criminalidade, eu acho que para o jovem aqui em Rio Preto é muito seguro. Os jovens divididos aí nessa questão da segurança, prefeito. É que a segurança, na verdade, quando você faz essa pergunta, você não aborda o jovem nesse tipo de segurança que nós estamos falando, que é a segurança da vida e do desenvolvimento humano da pessoa, né? Nós estamos conversando até no primeiro bloco da segurança e do desenvolvimento humano das pessoas, dos nossos jovens. Agora você aborda, quando faz essa pergunta aberta, você aborda a segurança a nível do Brasil e a nível das cidades, que ela realmente deixa a desejar. A segurança não é uma questão só do município. Aliás, o município, dos entes federativos... Não é só, mas é também, né, prefeito? É também, mas eu vou chegar lá. É o último, na verdade, na escala da segurança pública. Porque nós temos o dever do Estado, com a Polícia Civil, com a Polícia Militar. Depois nós temos a Polícia Federal e eu incrementei no meu primeiro governo, peguei uma guarda municipal muito pequena e agora nós estamos deixando, no final desse segundo governo, com 250 homens, que é quase um batalhão para ajudar também na segurança pública. Então, essa questão da segurança, que é o tráfico de drogas, ela realmente é um problema a nível de Brasil. O que nós temos que fazer? Proteger o nosso público mais vulnerável. Qual é o nosso público mais vulnerável? São as nossas crianças e os nossos adolescentes. Protegendo-os com políticas públicas que não os deixem na mão dos traficantes, dos marginais, é isso. E cobrar dos índices dos governos. Eu tive outro dia, por exemplo, com o governador Geraldo Alckmin, que é uma pessoa que eu admiro, cobrando dele, governador, precisamos aumentar, no mínimo preencher todos os claros do efetivo da PM lá da nossa cidade. Sabe o que ele fez? Ele pegou os índices, falou, Rio Preto tem baixíssimos índices de homicídio quando comparado com o resto do estado. E os outros índices mais baixos. Portanto, como governador, tenho que socorrer mais as cidades onde esses índices são maiores. Então, às vezes, a gente paga por ter índices melhores e menores de violência. Roberta. E me chamou a atenção na reportagem, a diferença parece que é de gênero, né? As moças se sentem mais inseguras e os rapazes menos. É claro que a violência ela é muito específica, cada um tem... Os jovens homens são mais vítimas de homicídio, mas as mulheres se sentem vulneráveis em relação a outras coisas. O índice só leva em conta homicídios, né? É uma questão técnica, é difícil de medir. Por exemplo, a violência sexual é uma das mais subnotificadas. Então, o homicídio é mais garantido, infelizmente, porque ele é o mais
a notificação é a mais alta, né? Dificilmente uma pessoa morre e você não registra isso, ele serve como um bom indicador e as pessoas da área acabam usando. Mas dá para ver que existe essa diferença. A sensação de insegurança não necessariamente reflete os números gerais, tem aquilo que a gente vê na televisão, tem um medo que é mais generalizado, mais difuso, né? E uma outra coisa que eu acho super importante, as moças falando da circulação, que estuda aqui, desse lugar e desse espaço. O medo, a violência, ela gera o medo gera um efeito mais perverso. Quando as pessoas se retiram do espaço público, elas deixam aquele espaço público mais perigoso, né? Porque se as pessoas em geral, que é a maioria da população, as pessoas que não estão... dos espaços, exatamente, né? Não estão cometendo crimes, estão circulando como cidadãos, exercendo seu direito de ir e vir, quando elas se retiram desse espaço, esse espaço fica mais vazio e ele vai ficar mais perigoso para uma moça, por exemplo, uma mulher andar sozinha à noite. E tem a questão das drogas também. A gente ainda tem que discutir muito esse assunto, acho que ainda está muito pequeno, porque assim, é um problema, mas como a gente vai lidar com ele, né? A gente vai continuar a guerra às drogas, vai causar mais homicídios, mais violência. É um comércio, e como comércio ele tem as suas razões econômicas, né? Então, acho que essa é uma discussão importantíssima que não pode deixar de ser feita. Olha, tem gente de São José aqui participando da nossa conversa, o Rafael da Silva, lá do município, ele está falando dessa questão da educação no combate à violência, prefeito, e ele pergunta sobre o programa Vence, que articula ensino médio com técnico, que havia 400 vagas para alunos lá de São José do Rio Preto, e essas vagas foram cortadas para 200, prefeito? Ele te faz essa pergunta. Não, eu tenho a impressão que isso deve ser ligado ao governo do Estado, né? Porque, na verdade... então, se é isso, ele não deixa claro aqui. Sim. Não tem a ver, então... Mas, de uma certa forma, tem a ver, porque é a cidade... Mas eu vou... Não é um programa da prefeitura, eu não tenho município. Aqui, na verdade, eu não tenho como responder para ele agora objetivamente. Mas, se tiver o seu endereço, depois eu posso... verificar e responder para ele em particular. Vamos falar um pouquinho da questão da prevenção? Qual a importância, então, da prevenção? O que deve ser feito, Roberta? Bom, a prevenção, ela não é simples, é claro, mas, em primeiro lugar, territorial. Mapear, saber que tipo de vulnerabilidade acomete cada grupo etário, cada grupo social, né? A gente sabe, já falamos bastante aqui, da vulnerabilidade a homicídios e assim por diante. Então, a primeira questão é ter a informação. A gente já avançou muito nos últimos 10 anos, 20, em relação à produção de informação estatística, de saber tudo isso. Ainda precisamos avançar mais. Nós estamos produzindo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que está saindo essa semana, divulgando os dados de efetivos, de crimes cometidos, dados prisionais. E nem todos os estados, como tem a questão federativa envolvida, nem todos os estados têm uma transparência que deveria ser desejável. Por exemplo, a gente tem uma lei de acesso à informação. Eu estou mudando um pouquinho, dando uma desviadinha, porque esse é um tema fundamental para a gente. Não se faz política pública, né, prefeito, sem você saber o que você tem que mexer. Então, o primeiro ponto de partida é mais transparência e profissionalismo em alguns estados para produzir uma informação de qualidade para a gente saber exatamente onde estão as coisas. E depois disso, é claro, prevenção se faz com política social de qualidade, né? Antigamente fazia uma quadra de futebol e falava, bom, está resolvido, a igreja vai dar aula de futebol e resolveu. Não. Principalmente quando você quer falar com o jovem, que é o grupo mais... A vitimização se dá no espaço público, enquanto a criança e o adolescente, no começo da adolescência, estão mais vulneráveis dentro da família e na escola. E para falar do jovem, é preciso conhecer essas necessidades, não é, claro, Roberta? E não dá para ser qualquer coisa para um jovem. O jovem, ainda mais na era da internet, da informação, ele é um autodidata, né? O jovem hoje não é como a gente que aprendia do professor. Se você não tiver uma coisa muito sólida, muito dinâmica, e aqui eu estou voltando aqui pelo que o prefeito contou, eles têm essas políticas de fazer coisas realmente interessantes, você não vai competir com os interesses que estão, né? Prefeito. Na verdade, a política pública, as ações do governo têm que ser mais interessantes e mais atrativas do que as ações da delinquência. É isso. Eu acho que é uma competição, não é? Sim, é uma E uma coisa importante na questão da segurança, por exemplo, nós investimos pesadamente na segurança pública no calçadão. Eu vi alguém dizendo aqui, para o calçadão inseguro. O calçadão hoje virou um Big Brother. No nosso governo, nós colocamos lá
perto de 80 câmeras de fiscalização que estão hoje de posse da Polícia Militar, mas é um convênio nosso, e que nós melhoramos muito o policiamento preventivo, na verdade. Mas o que eu digo é assim, essas ações de prevenção são fortemente exercidas também pela Prefeitura, mas muito mais pelo Estado, muito mais pelo governo federal. Mas nós, do governo municipal, temos que ter esse olhar importante para tirar fora o futuro público, que seriam esses jovens e adolescentes, que poderiam ir, na verdade, para esse lado ruim, que é o lado da delinquência, e aí se expor a questão toda essa da periferia. E dizer que os nossos CRAS, hoje nós temos 13, quando eu iniciei o governo eram 3, então aumentamos 10. Nós fazemos as buscas ativas nas famílias. Nós visitamos as famílias de tal forma que a gente busca os problemas e traz para discutir. Nós temos as rodas de conversa lá, que discutem os vários assuntos dos adolescentes, que é uma coisa muito bacana também que acontece lá em Rio Preto. Infelizmente, nosso tempo acabou. Agradeço muito a presença de vocês aqui hoje. Obrigada. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. E o JC Debate volta amanhã, 12:30. Uma ótima tarde para você.